Capítulo 5. A infalibilidade da lei. A função da dor e a sabedoria da lei. Em nossos dois últimos capítulos, falamos da divina providência e da vontade de Deus. Dissemos tudo aquilo não para fazer teorias, mas sim porque tratam-se de forças que dirigem a nossa vida e que devem ser levadas em consideração se não quisermos sofrer as consequências. Quem quiser viver com sabedoria para não se lançar aos mais variados perigos, evitando sofrimentos, tem de compreender que há uma lei sempre presente e ativa, a qual é muito arriscado não respeitar. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém, não cometeríamos mais erros, fazendo assim desaparecerem as respectivas reações, necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Lembremos que a lei é sempre boa e justa. Se ela às vezes usa o chicote, é apenas porque, devido à nossa dura insensibilidade, não há outro meio para nos corrigir e nos conduzir assim para o nosso bem. Todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é um ponto fundamental da nossa vida. No entanto, também é verdade que cada um, no fundo de sua alma, alimenta um sonho de felicidade. Mas quando que de fato, tanto para os poderosos como para os humildes, chegará a se realizar esta sua maior ambição? Os desejos dos pobres e dos poderosos, na maioria dos casos, ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões. Todos correm atrás de miragens que nunca se realizam e tudo, no final, desaparece num engano. Encontra-se porventura no mundo alguém que esteja satisfeito? O que há de real para todos é o sofrimento. Por que tudo isso? Quem deu origem a essa condenação? Estamos cheios de desejos de felicidade, mas apenas encontramos sofrimentos. Que maldade! E quando procuramos uma causa para tudo isso, logo pensamos em alguém para lançar nele a culpa de tanta crueldade. Então culpa-se Deus por ter feito uma obra errada, ou o próximo que deveria se comportar de outra maneira. Mas isso não resolve nada, porque Deus permanece inatingível e o próximo sabe se defender. Além disso, a dor não desaparece, pelo contrário, torna-se mais dura na revolta contra Deus e na contínua luta de todos contra todos. Continuamos assim, todos mergulhados no mesmo pântano, ricos e pobres, cultos e ignorantes, poderosos e fracos. Alguns que se julgam mais astutos procuram emergir do pântano, amontoando riquezas, enganos e crimes, pisando nos outros para atingir a felicidade. Mas uma felicidade assim é instável porque é falsa, disputada contra 1000 rivais invejosos, roída por dentro pela natural insaciabilidade da alma humana. É assim que mais cedo ou mais tarde, na luta de todos contra todos, também os poucos que emergem acabam se afundando e desaparecem, tragados pelo pântano comum. Que jogo torpe é a vida! Esta seria a conclusão. Se tivermos nas mãos uma máquina maravilhosa, da qual, porém, devido à nossa ignorância da técnica do seu funcionamento, somente consigamos que produza péssimos resultados, dando-nos apenas atribulações, em vez de satisfação, quais providências seriam aconselháveis para resolver o caso? As máquinas humanas, quando são mal usadas por mãos inábeis e, portanto, destrutivas, estragam-se e deixam de funcionar. Mas existe uma máquina tão perfeita que o homem não consegue estragar ou impedir seu funcionamento,
acontecendo por vezes que pelo mau uso dessa máquina não é ela que sofre, mas sim o mau operário, que não soube fazê-la funcionar. É assim que surge a dor, e então só há um remédio: aprender a técnica do funcionamento da máquina a fim de fazê-la trabalhar bem para nossa vantagem e não mal para nosso dano. Esta máquina perfeita representa a lei de Deus. Ela também é uma boa educadora. E qual o papel do educador? Seu único objetivo é o bem dos alunos, e nós somos os alunos da lei de Deus. O educador não deseja vinganças, punições ou sofrimentos, porque ama os seus alunos. Se eles tivessem boa vontade para ouvir e fossem bastante inteligentes para compreender, bastaria a explicação das grandes vantagens da obediência. Mas os alunos são rebeldes, não querem aceitar outras regras de vida senão aquelas provindas de suas próprias cabeças, sendo que mesmo quando têm inteligência, querem usá-la só para se revoltarem contra a lei. Então, o que pode fazer o educador? O fato é que os alunos não querem ser educados, mas sim destruir o educador. Eles desejariam estabelecer uma república independente dentro de um Estado, uma outra máquina funcionando às avessas contra a máquina maior que a hospeda. É um caso parecido com o do câncer, que representa uma tentativa de construção orgânica em sentido parasitário e destruidor da vida, por meio da multiplicação celular em forma antivital. Então não há outra escolha para o educador. Ele poderia até nos agradar, como desejaríamos nós, os alunos, e não reagir, tal como acontece no caso do câncer com os organismos fracos, que não sabem se defender. Porém, neste caso, as próprias células cancerosas destrutivas, depois de terem destruído tudo, acabam por sua vez morrendo também. Ora, o educador sábio não pode permitir isto. Então só lhe resta reagir impondo disciplina. Isto é duro, porém não há outro caminho. Esta tentativa de construir uma máquina às avessas dentro da máquina regular ou uma república inimiga dentro de um Estado organizado ou um câncer dentro de um organismo sadio ameaça a função de bem que o educador, custe o que custar, tem de cumprir. E ele pode fazer tudo menos renunciar a esta sua função, porque dela depende o que para ele é mais importante, o bem dos alunos. Então, se ele quer verdadeiramente bem os alunos, o que mais pode fazer se não usar a disciplina como método para ensinar, já que os outros métodos, mais benignos, não deram resultado? As próprias células do câncer também desejariam viver, mas poderia isso nos tornar cruéis quando as afastamos, cortando o tumor? Também os criminosos desejariam gozar a vida à sua maneira, mas poderia isso fazer que nos considerássemos ruins quando, em defesa da sociedade, os isolamos nas prisões? A rebeldia do homem é uma espada que ele usa contra si mesmo. A lei, no entanto, impede que ele se destrua. Ele desejaria se perder e a lei quer levá-lo à salvação. Mas Deus o perdoa, pois sabe que o homem é um menino carente de ajuda que, na sua inconsciência, está procurando somente o seu dano. Mas Deus não pode permitir que esse dano se realize. Ele quer somente o nosso bem. A lição tem de ser aprendida. Não há como fugir disto, porque de outra maneira o plano de Deus desmoronaria e nós, ao invés de evoluir, involuiríamos. É preciso nos cientificarmos que o progresso tem de se realizar e que, por isso, a lição tem de ser aprendida, mas que, sendo o homem o que é,
não resta outro método para o educador senão a dor. A prova desta verdade é encontrada no próprio mundo, ao vermos acontecer para os educadores e suas normas o mesmo que acontece com Deus e a sua lei. É assim que Deus tem de salvar à força os rebeldes inconscientes. O chicote é duro. A dor não foi criada por nossa imaginação. Ela existe. É fato positivo que todos conhecemos e que penetra por todas as portas sem sequer pedir licença. Não adianta ser rico, inteligente ou poderoso. Ela sabe tomar todas as formas, adaptando-se a cada situação. Há dores feitas sob medida para os pobres, os ignorantes e os fracos, assim como para os ricos, os eruditos e os poderosos. Os deserdados estão cheios de inveja daqueles que se encontram acima deles, mas não sabem que acima das suas dores encontram-se às vezes dores maiores. Será que nas mais altas camadas sociais desaparecem os defeitos humanos? E se não desaparecem, como pode não funcionar a salvadora reação da lei? Ela não pode abandonar ninguém, muito menos os que, por terem subido mais alto na terra, são os mais invejados e que, por terem mais poder, também têm mais responsabilidade, merecendo, por conseguinte, uma reação maior da lei. Deus pode perdoar muito mais facilmente a um pobrezinho ignorante e fraco do que a aqueles que possuem recursos, conhecimento e posição de domínio. As provas mais difíceis e as maiores dores estão muitas vezes destinadas aos que mais conseguem subir materialmente na vida. Mas a lei é justa e não pode deixar ninguém fora do caminho da redenção. É justo e lógico que a riqueza, o poder, a glória e outras coisas semelhantes, pelas quais o homem primitivo tanto luta, sejam apenas miragens que acabam na desilusão. A insaciabilidade do desejo e o sofrimento continuam sendo sempre a realidade última da vida. Em que impasse nos encontramos, meus amigos, pelo fato de possuirmos um desejo louco de felicidade, mas termos de viver numa realidade de insatisfação e de dor. Estamos presos neste contraste. Buscando a satisfação completa, almejamos algo que nunca poderá se realizar. Mas como se pode satisfazer completamente a insaciabilidade? Como se pode resolver assim, para nós, este desejo de felicidade, senão numa ilusão? Parece que a felicidade está atrás de um horizonte e que basta atingi-lo para encontrá-la. Mas quando o atingimos com o nosso esforço, descobrimos outro horizonte e verificamos que a felicidade está ainda mais adiante. A corrida continua assim, sem fim, atrás de uma miragem que se afasta à medida que avançamos. Porém, ninguém se pergunta o que quer dizer este estranho jogo de querer encher um vazio que não se pode encher, de procurar atingir uma determinada meta que vai fugindo de nós à medida que nos aproximamos dela. Queremos sempre mais. Quem não possui, quer possuir. Quem possui, quer possuir mais, seja riqueza, conhecimento, glória, poder, etc. E é isso, de fato, o que vemos acontecer no mundo. O desgosto de quem não possui é a carência. A pena de quem possui é o temor de não possuir o bastante ou o medo de perder o que já possui. Qualquer que seja a nossa posição, tudo tende a se resolver no sofrimento da insatisfação. Mas como é possível que a lei, dando prova de tanta sabedoria no funcionamento do universo, possa fazer um jogo tão cruel, sem objetivo algum, condenando-nos a essa corrida que não acaba e que parece sem sentido? E se há um sentido, qual é ele? Não estamos fazendo teorias, mas apenas procurando compreender
o que vemos acontecer em nosso mundo a toda hora. Vamos pensar um pouco. Poderia o objetivo último da vida ser o de que fiquemos satisfeitos com as comodidades materiais deste mundo? Ou esse objetivo tem de ser a conquista de formas de existência em planos sempre mais elevados, progredindo e nos aperfeiçoando sempre mais? Se não houvesse a insaciabilidade, tudo ficaria parado na satisfação atingida, estagnado, inerte, num estado em que tudo acabaria apodrecendo. Se fosse assim, o que nos impulsionaria para frente? Dessa maneira, deixaria de haver a razão da existência, o seu mais importante movimento, que é o deslocamento no sentido da perfeição, progredindo através de um contínuo aperfeiçoamento. É preciso compreender que a busca da própria evolução é o escopo da vida. A evolução, com essa corrida que parece sem sentido, é indispensável para ascender. A ascensão é necessária para chegar à salvação, porque não há outro caminho para nos libertarmos do mal e atingirmos a verdadeira felicidade. A mesma coisa pode-se dizer a respeito da dor. A nossa vida baseia-se nesta dura condenação, que parece uma crueldade sem sentido. Mas por que isto? O mundo ocidental aceita a ideia de que a paixão de Cristo foi um meio de redenção. O que significa isto? Em todas as religiões do mundo existe o conceito de que o sofrimento é útil, que saber sofrer é uma virtude louvável. A razão deste fato é sempre a mesma. A dor existe porque é um meio para progredir. Nela baseia-se a evolução, que tem exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Se por um lado, a dor, que todos percebem e tantas coisas ensina, é meio de evolução, por outro lado, a evolução é meio de salvação. Tudo o que é maceração, seja dor, trabalho para criar ou esforço para subir, é meio de salvação. É um grande erro querer parar o progresso que nos leva para Deus. O quadro aqui apresentado parece duro, mas não contém enganos, é justo, lógico e verdadeiro. A conclusão não é a tristeza nem o pessimismo. A porta para a felicidade não fica fechada, mas sim bem aberta para todos os honestos, todos os de boa vontade. Não estamos aqui para destruir, mas sim para construir. Se destruímos alguma coisa, isso acontece apenas no terreno das ilusões, para construirmos no terreno sólido da verdade. Final do capítulo 5.